também tive que cortar aqui o som para falar mais. Ok, então vamos recomeçar. Ok, então eu vou, sem mais delongas, vou aqui partilhar o meu ecrã. Vamos ver se também isto vai correr bem. Eu espero que sim. Neste momento devem estar a ver o meu ecrã. Eu peço que alguém me confirme. Sim. João Paulo, se conseguires ver. Sim? Estamos. Ótimo, ok. Então, eu só vou começar a contar o meu tempo a partir de agora. Paulo, desculpa. Paulo, Diz. tens o mesmo Sim. problema. Tens que projetar, estamos a ver o ecrã todo. Precisamos só de ver o ecrã de projeção. Temos a... Ok. Não sei como é que isto funciona. Visualização. É que assim fica muito pequeno e a gente não consegue ler. Ok, então em ecrã completo, talvez. Olha, tem aqui alguém a pedir também para entrar, Sara Santos. Conseguem ver agora? Na mesma. Sim, mas tu, exato, aí, carrega lá aí. Exato. Sim? Ótimo. Boa. Ok, obrigado. Isto agora descomandou tudo. Ok, então vamos lá tentar de novo. Eu queria iniciar a fazer uma breve revisão do que temos estado a dar, então eu vou ser aqui um pouco rápido. Se algum de vocês se perder, por favor, seja paciente e depois no fim então nós poderemos ter algumas perguntas. Mas então basicamente esta é uma linha cronológica então da Bíblia, da história da redenção, e realmente tudo aqui está a apontar com promessas para que se vão concretizar em Jesus. Então, alguns pontos importantes que eu queria destacar Deus vai se revelando nas Escrituras a nós, portanto ele revela-se inicialmente como o Criador, e temos este primeiro momento em que Deus criou os céus e a terra. Nós vivemos num mundo onde há o agnosticismo ou o ateísmo, portanto nós não podemos saber se Deus existe ou Deus não existe. A Bíblia começa com a afirmação de que realmente Deus existe e apresenta-se como Criador, nós como seres criados, então, à sua imagem e semelhança. Não é apenas uma criação impessoal, mas Deus cria-nos à sua imagem e semelhança, e mais do que isso, Ele ao criar, Ele dá-nos responsabilidades, fala connosco, dá autoridade a nós, seres humanos, sobre a criação, e entrou aqui o conceito então de mordomia, somos gestores, isso também acresce a nossa responsabilidade e a ideia de prestar contas a Deus. Chegados ao capítulo 3, então somos apresentados com a questão do pecado. O homem desobedece a Deus. É interessante que de toda a criação, incluindo os seres vivos, animais, o Senhor falou e foi criando. Quando chega ao homem, ele usa uma expressão diferente, façamos. Portanto, ele não diz haja homens ou haja seres humanos, ele diz façamos, mas depois quando ele fala com o homem para que o homem lhe obedeça, o homem não se sujeita, desobedece. Então temos este tempo da queda, o homem é expulso do jardim e deixa de ter acesso à árvore da vida. Então a promessa de que naquele mesmo dia o homem iria morrer, essa promessa é cumprida, o homem deixa de ter acesso à vida e o homem morre e passa a viver alienado, separado de Deus. Nesse mesmo capítulo, nós temos então ali também uma promessa de redenção. O texto tem a sua própria estrutura muito interessante, mas há uma promessa que um descendente da mulher iria esmagar então a cabeça da serpente. Se continuarmos a ler então o texto de Gênesis, depois iremos chegar a uma série de capítulos, do 4 até ao capítulo 11, e nós vamos deparar que este mau intento do coração humano, portanto este texto que eu tenho aqui é antes do dilúvio, este mau intento do coração humano está presente, e então temos a ideia de que vem o dilúvio, e neste espaço
há duas situações bastante interessantes. Pela primeira vez surge a palavra graça nas Escrituras. Noé acha graça, encontra favor, digamos assim, diante de Deus, um favor imerecido, mas que Deus age com graça para com Noé, e notem que não é apenas ele, aquele que vai usufruir dessa graça, mas todos nós, hoje, acabamos por usufruir desta graça de Noé. Passado o dilúvio, é interessante que não houve mudança no coração do homem. Se antes do dilúvio o coração do homem tinha desígnio mau no seu coração, maus intentos no coração, depois do dilúvio a afirmação é muito semelhante, o homem continua com um mau coração. E entra então uma nova palavra bastante importante, a ideia de aliança, e neste texto, significativamente, aliança aparece 7 vezes. Se considerarmos a ideia hebraica de que o 7 é algo que está completo e perfeito, então aqui o Senhor realmente assume um compromisso de aliança não somente com Noé, mas com todos os seres humanos, com toda a raça humana, e Deus não quer mais destruir o homem, apesar de o homem ter um coração propenso, inclinado para o mal. Chegados ao capítulo 12 de Gênesis, o Senhor então revela-se a Abraão, faz uma aliança com ele, onde nós também todos estamos incluídos, em especial, se olharmos para o versículo 3, onde lemos que todas as famílias da terra iriam ser abençoadas nesta descendência prometida a Abraão. Para importar, realmente Abraão não tinha filhos, portanto esta descendência que o Senhor promete a Abraão é uma descendência que Deus próprio vai criá-la, é um filho de promessa, é algo bastante intenso que o Senhor está a fazer com este homem Abraão, para abençoar também a cada um de nós. Seguidamente, saltando aqui a uma série de livros da Bíblia, nós chegamos à época da monarquia, onde, de facto, notamos que eu estou a saltar agora o período do Êxodo, o Senhor escolheu também aquela nação para que outras nações fossem abençoadas, o Senhor seria o rei deles, eles rejeitam como rei, Deus quer antes um outro rei para eles, e finalmente Deus então dá uma promessa a David, que iria sim estabelecer o seu trono e um reino para sempre. E aqui a ideia não é apenas o reino e o trono de David, mas David também como aquele que está a antecipar o rei eterno, de um reino eterno que haveria de vir, um reino de Deus. Então, saltando rapidamente aquelas páginas do reino, que depois ficou dividido e de novo vemos que eles foram levados para cativeiro, foram dispersos, mas quando chegamos ao Novo Testamento nós temos esta ideia de que o Verbo, e sabemos que o Verbo era Deus, se fez carne, habitou entre nós. Então aquela ideia de promessa, estamos a chegar ao tempo do Natal, aquela promessa de Emmanuel, Deus conosco, então está-se a cumprir, Deus está agora a habitar entre os homens. E lendo aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, agora este Deus, Criador dos céus e da terra, este Deus que deu as promessas de bênção, este Deus que se apresentou também como um rei soberano, que quer reinar sobre nós, agora, para entrar neste reino de Deus, é necessário nascer da água e do Espírito, ou seja, não é algo que é da vontade do homem, não é algo que eu faço pela minha própria capacidade, mas é resultado da ação, da graça de Deus na minha vida. Então, esta conversa que Jesus teve com Nicodemos, se alguém não nascer de novo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode ver ou não pode entrar no reino de Deus. E temos então esta ideia de fé, que já tinha sido também mencionada no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, quando Abraão creu no Senhor e isso foi imputado como justiça. Aqui de novo nós temos a ideia de que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Então, a solução para o dilema humano, de facto, notem que voltamos ao princípio, é crer em Deus. Temos este relacionamento com este Deus Criador que nos ama, que em vez de destruir homens pecadores,
vem à procura deles e os redime com graça, estabelece aliança, ele próprio se torna o homem, vem habitar entre nós e, de novo, a ideia da nossa resposta é crer e termos, então, vida eterna, termos comunhão com Deus. Então, uma breve revisão da história da redenção do Antigo Testamento até aqui. Hoje eu queria que nós pensássemos se Jesus vem e temos que crer nele, como isto acontece. Então temos estes dois momentos ligados à cruz, a questão da morte e da ressurreição de Jesus. E na cruz nós temos alguns contrastes bastante importantes que eu queria notar com vocês. Paulo menciona isso também num outro lugar, mas são alguns contrastes. Então, eu queria que olhássemos para alguns versículos no Evangelho de Mateus, o capítulo 27, e eu vou dividir a leitura também aqui por causa dos slides, e para podermos perceber mais facilmente. Mas notem que então Jesus vem ao mundo, nasce, ele habita entre nós, portanto podemos de certa maneira pensar que Deus se tornou homem e habitou entre nós, então cheio de graça e de verdade. Deus está entre nós e eu só queria que alguém, entretanto, me confirmasse se o meu ecrã mudou alguma coisa, ou não. Continuam a ver bem? Tiraste a vista do apresentador. Ok. Vou lá em reproduzir outra vez. Carrega no reproduzir. Pois, estou à procura, onde é que está a reproduzir? Isto aqui é alto. Em cima, mais ou menos ao meio. Um bocadinho Não mais para a esquerda. aparece. É tipo o play. Yeah. Ok, está bem? Sim. Ok, obrigado. Então, eu tenho aqui uma primeira leitura, de facto até ao versículo 51, mas vamos ler agora alguns versículos de Mateus 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram-se em torno dele toda a corte. Despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E, cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e vestiram-no com as suas vestes, as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. É bastante interessante que, se nós estamos a falar de um Deus que se revela também como o rei do seu reino, o que nós agora temos na cruz é um contraste, que aquilo que parece que está a acontecer na cruz tem algo aqui de irónico. De facto, o que os soldados estão a fazer, estão a coroar, em forma de escárnio, um rei, tecem uma coroa de espinhos e dizem a ele: Salve, Rei dos Judeus. E, de facto, o primeiro contraste que nós temos aqui é que aquele que está a ser humilhado ou a ser ridicularizado como rei, de facto é o grande rei. Jesus Cristo, então, realmente é o rei, este rei eterno, este rei prometido, deste rei eterno. Este é o primeiro grande contraste que nós temos na cruz. Se continuarmos a ler os versículos seguintes, então, agora do versículo 32 até ao 40, então nós lemos que, ao saírem, encontraram um sireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, não está a passar, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e, assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita esta acusação: Este é Jesus, o Rei
dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando meneavam a cabeça, dizendo: tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Então, de novo, nós temos aqui um contraste, que aquele que parece que está na cruz, impotente, de facto, ele é o poderoso. E estes são contrastes que a cruz mostra, precisamente no momento em que Jesus está a entregar e dar a sua vida em resgate desta humanidade que se tinha alienado e afastado de Deus. Do versículo 41 ao 42, e são menos versículos, nós continuamos a ler: de igual modo os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, deixa da cruz e creremos nele. De novo, estas palavras nós percebemos perfeitamente que não são ditas em tom de verdade, de alegria, mas em tom de escárnio e ironia. E temos de novo aqui mais um daqueles contrastes. Aquele que é escarnecido, de facto, de novo, é o rei, e aquele que parece que não se pode salvar, que está preso, está impotente, pregado na cruz, de facto, ele é o Salvador. Mas é interessante nós percebemos este quadro humano que a cruz transmite, de um rei que é humilhado porque não é rei nenhum, de que não tem nenhum poder afinal, e que parece que nem se pode salvar, é um crucificado de facto. Esse quadro tem um grande contraste. Esse é o grande rei, esse é o todo-poderoso, esse é aquele que vai salvar de facto a humanidade. E o último contraste então que nós temos, a multidão começa a continuar a dizer: confiam em Deus, pois venha livrá-lo agora se de facto lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre, colocou na ponta de um caniço e deu-lhe a beber. Outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então, o último contraste que nós temos aqui é que aquele que clama, Eli, Eli, de facto é aquele que confia em Deus. Era esta atitude que tinham tido para com Jesus: se eu confio em Deus, vamos ver o que acontece. E estes são os contrastes da cruz. A ideia que nós temos aqui é realmente um ser humano, desculpem-me usar esta expressão assim, um ser humano impotente que está a chegar ao fim da sua vida, um condenado para o Império Romano, com o significado que estava ali mais ou menos atribuído a quem morreria na cruz, alguém com uma penalidade muito grave. No entanto, sabemos que é uma questão de simpatia entre Pilatos e a liderança religiosa dos dias de Jesus. O crime não é um crime político, não tem nada a ver com Roma, é uma questão meramente religiosa judaica, mas de facto o quadro que temos aqui é um condenado pelo Império Romano de um crime extremamente grave para ter esta punição de crucificação. E todas estas ideias de desprezo, de falta de poder,
estão ali presentes na cruz. No entanto, a realidade que está a acontecer é de reino, de rei eterno, de poder, de salvação, de confiança e entrega total em Deus. E de facto esta é a mensagem da cruz. Mas surge a pergunta, e por vezes esta pergunta vem em algumas mentes: Deus pode morrer? Então nós estamos a notar que a Bíblia começa que o Senhor, Deus criou os céus e a terra. Temos toda esta narrativa em que Deus se vai relacionando com o povo. Lemos em João que o verbo se torna carne, Deus se tornou ser humano, e há uma questão que eu não quero entrar, que temos em Filipenses, de que a expressão como que Jesus se esvaziou a si mesmo, e de facto algumas heresias têm entrado ao longo da igreja na história por causa dessa expressão. E depois, por vezes, surge aqui este dilema, esta questão, se Deus pode morrer. Então, o que é que aconteceu na cruz? Eu queria ler um texto em Atos 20, 28, que é bastante interessante. Paulo escreve, e ele escreve assim, à liderança de uma igreja: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual igreja ele, Deus, comprou com o seu próprio sangue. É interessante esta construção que Paulo faz aqui, em que, quando nós lemos comprou com o seu próprio sangue, a nossa mente mais rapidamente vai direcionada para Jesus. Mas quando nós olhamos para o texto, diz para pastorear a igreja, não de Jesus, mas Paulo escreve a igreja de Deus, a qual ele, Deus, é o referente, temos ali na frase, comprou com o seu próprio sangue. Como é que isto iria acontecer se nós pudéssemos chegar ao pé de Paulo e perguntar: Paulo, então como é que tu escreves que a igreja é de Deus e Deus comprou com o seu próprio sangue? Bem, talvez Paulo poderia explicar que Deus Pai não morreu na cruz, Deus Filho morreu na cruz e Deus derramou o seu sangue por mim. Não é errado dizer isto, mas se calhar é bem mais errado eu dizer que Deus não morreu na cruz, então na altura em que Cristo estava na cruz, ele deixou de ser Deus, porque Deus não morre. E por vezes essas conclusões que não têm base bíblica e trazem uma grande confusão, porque realmente quem vai perdoar o meu pecado é aquele contra quem eu pequei. O meu pecado é contra Deus, e é precisamente Deus que se torna o homem, vem por mim e morre na cruz em meu lugar. E o que acontece na cruz é que tudo estava a ser cumprido, todas estas promessas, desde em Gênesis 3, 15, o descendente da mulher estava agora ali a esmagar a cabeça da serpente. Ou se pensarmos no que o Senhor disse a Abraão, as famílias da terra estavam a chegar o momento de então de serem abençoados por este Deus Criador também dos céus e da terra. Na cruz, tudo estava ali a acontecer. E a morte de Jesus, de facto, vem como que Cristo, o próprio Deus, vem sujeitar-se àquilo que o homem estava sujeito, à morte. Num outro lugar, Paulo fala que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E é extremamente importante nós pensarmos esta questão da morte de Jesus, porque realmente ele veio morrer em nosso lugar, e nós já temos também, não vimos isso por causa da questão de tempo, mas se voltarmos ao Antigo Testamento, na história de Isaac, então o filho da promessa, finalmente quando ele vem a Abraão, o Senhor lhe concede um filho da promessa, e num dado momento esse filho é-lhe pedido como sacrifício. E de novo podemos perceber a confiança que Abraão tinha no Senhor. Não sei até que ponto Abraão conseguia compreender todas as coisas, mas quando lhe é feita a pergunta,
da parte de Isaac, então eles tinham a lenha, tinham o fogo, mas onde estaria o animal para o holocausto? Aquilo que Abraão responde é: Deus proverá, Deus há de providenciar o que for necessário. E de facto, essa palavra de Abraão cumpriu-se, e em vez do seu filho ser morto, houve um substituto. Houve um animal que foi morrer em lugar de Isaac em holocausto. E o que nós temos aqui na questão da morte de Jesus é que aquela penalidade em Gênesis 3, por causa da queda, de o homem morrer, esta penalidade agora caiu também num substituto, Cristo Jesus. Então aquele quadro que nós temos desde o Êxodo, da libertação do Egito, o cordeiro que traz a libertação e é imolado na Páscoa, todas estas imagens que estavam descritas e narradas no Antigo Testamento e faziam parte daquele sistema, todas elas agora estão a ser cumpridas de facto em Cristo Jesus. Por isso que quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ligando tudo isto, é tremendo nós percebermos que a história que inicia nos primeiros capítulos de Gênesis, com um Deus a criar este universo, que coloca o homem responsável sobre a criação, e que o homem acaba por se rebelar contra Deus e deixa de ter acesso à vida, fica alienado de Deus. A semana passada eu falei do amor de Deus, porque Deus criou-nos porque Ele nos ama, e Deus tem toda esta história da redenção registada para nós por causa também do seu amor, porque Ele próprio é amor. E Deus não deixou como que um projeto ao acaso e ao abandono, ou recomeçou tudo de novo, esquecendo-se de nós. Este Deus que nos ama tornou-se igual a nós, veio até nós para morrer em nosso lugar. Então, quando nós vamos lendo o Antigo Testamento e vamos lendo estas palavras de graça, ou as palavras de aliança, ou de justificação, tudo isso acaba por ser manifestações deste amor de Deus que nos quer para Ele, para estarmos para sempre em comunhão com Ele. Mas, se a morte é importante e é central, porque nela a nossa penalidade está paga, na morte de Cristo Jesus, o perdão do nosso pecado está completo. Eu creio que já vos tinha falado de um conceito de solidariedade corporativa. Se nós estamos em Cristo, então morremos, fomos crucificados com Ele, existe também a ressurreição. E queria ler agora com vocês este pequeno trecho no Evangelho de João, o capítulo 20. É um momento da ressurreição, e o Senhor Jesus ressuscita, aparece aos seus discípulos, e inicia assim o versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas mãos, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E é interessante esta resposta de Tomé. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. De facto, o que temos agora aqui é algo que diferencia aquilo que, como cristãos, queremos de outras religiões. Nós podemos ler acerca da morte de Maomé, ou podemos ler acerca da morte de Siddhartha Gautama, que iniciou o budismo, não é? Conhecido mais como Buda, mas não lemos acerca da ressurreição de outras pessoas. Mas o que temos aqui, de facto, é um relato impressionante, que eu creio que às vezes no cristianismo estamos familiarizados demais com a ideia da ressurreição, sem percebermos bem as implicações
do que é a ressurreição. Eu, por vezes, quando quero refletir sobre este conceito da ressurreição, a maneira que a mim mais me impressiona seria eu ter estado no funeral de alguém meu conhecido num dia, numa terça ou uma quarta-feira, estar num funeral, um momento triste, de dor com alguém, e passado uns dias estar a fazer a minha vida, andar nas compras, na rua, e cruzar-me com o defunto com quem eu estive no funeral. Não sei se vocês conseguem imaginar qual seria a vossa reação. Eu estou agora aqui a ver na minha tela o João Paulo Xavier, e eu estou a imaginar o João Paulo Xavier um dia ter alguém que faleceu e foi ao funeral, e passados uns 3 dias essa pessoa entra-lhe lá no stand para lhe comprar um carro. Eu não sei qual seria a maior surpresa, se era o indivíduo estar vivo, se era querer comprar um carro, mas quando nós pensamos a ressurreição, de facto, é esta possibilidade que estamos a colocar. Mas quando falamos em termos de cristianismo, parece que algo como que perdeu o significado. Mas eu queria que nós pensássemos o impacto que isto teve na vida daqueles discípulos de Jesus. Eles tiveram medo, eles ficaram assustados. É horrível alguém ser crucificado, nunca presenciei isso, mas as descrições e aquilo que podemos imaginar é terrível. Passaram 3 anos com Jesus, uma série de esperanças, de ideias, de motivações, certamente estavam no coração daqueles homens. Eles deviam ouvir falar de Jesus de uma forma maravilhosa, ficavam impressionados com a reação que as próprias multidões tinham. Não eram apenas palavras que Jesus dizia, havia sinais também que acompanhavam. Então talvez todo este quadros de esperança, de libertação, de poder que havia no Antigo Testamento, de alguém que haveria de libertar, de um ungido, estariam muito fortes e canalizados nos discípulos de Jesus. Até que chega ao momento da sua morte e quase que até ao último momento nada acontece e o que é normal acontecer na cruz aconteceu. Jesus morreu, o seu mestre morreu, e o corpo é tirado da cruz e é colocado num sepulcro, e o dia a seguir parece que nada acontece, tudo terminou. E eles ficam desapontados, até que estão reunidos, e Jesus aparece no meio deles. E então temos este caso do Tomé, que ele não acredita. Ele não acredita na ressurreição, e eu não sei, às vezes somos demasiado duros com Tomé, mas acho que quando Tomé não acredita na ressurreição, acho que ele apenas estaria a ter uma reação muito humana, igual a nós se nos dissessem que alguma pessoa aqui teria ressuscitado. Mas o que é impressionante é que quando ele vê Jesus, de facto não há necessidade de colocar o dedo, segundo o que Jesus tinha dito, põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e põe no meu lado. Nós não temos o texto bíblico a narrar que realmente Tomé fez isto, mas há uma exclamação que sai da boca de Tomé, e Tomé diz precisamente: Senhor meu e Deus meu. Então, de novo, nós não temos aqui apenas um ser humano que morreu e ressuscitou, nós temos Deus. O texto a seguir não lemos nenhuma correção que Jesus tenha feito, dizendo a Tomé: Tomé, eu não sou Deus. Não há nenhuma correção da parte de Jesus. Jesus aceita aquilo que Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. E aqui é importante nós percebermos quem é Jesus. Quem ele é, realmente, é Deus, é Emmanuel, Deus conosco. Aquelas promessas que tinham sido anunciadas no Antigo Testamento são concretizadas em Jesus. Não é um anjo, não é um outro ser de maior ou menor dimensão espiritual. É este Deus que nos criou e que nos ama, que se tornou homem, que morre por nós e ressuscita. E nele também nós temos uma nova vida. Esta expressão de Tomé é o meu Deus, ele diz. E isto pode levar-nos, ao partilharmos esta mensagem com alguém, averiguar se aquela pessoa quer dizer igualmente: é o meu Deus. Tu és o meu Deus. E, de facto, o Deus
que nos criou, que nos ama, que ao longo das Escrituras sempre vem atrás do homem, que fala com o homem, estabelece alianças com o homem, quer ser o nosso Rei. Ele é o nosso Deus, deu a sua vida por nós e está ressurreto. E esta é uma história fantástica, que eu creio que, chegados aqui a esta altura do Natal, é uma boa oportunidade que nós temos para partilhar esta mensagem do Evangelho. E unindo estes pontos muito interessantes de toda a história da narrativa bíblica, e dessa forma nós também podemos olhar para as Escrituras como um todo, uma única mensagem, e chegados a este ponto, então, se iniciamos com um Deus que cria e cria a nós, chegamos agora a este momento em que este Deus se torna homem, dá a sua vida em nosso lugar. Jesus não é apenas um condenado à morte, não é apenas um homem que morre, e sim, é Deus que se torna homem, vai à cruz, morre por nós, comprou-nos pelo seu sangue, mas também ressuscita. E por causa disso também, estando nós nele, estamos também ressuscitados, sendo novas criaturas com Cristo Jesus. E queria deixar tempo para alguém esclarecer alguma dúvida. Alguém quer colocar uma questão ao Paulo sobre o que ouvimos? É a altura certa para o fazer, pode escrever no bate-papo ou então ativar o micro e perguntar. Alguém? Tem uma no bate-papo, João. Temos no bate-papo uma? Eu não consigo ver. Queres ler tu? Desculpa, veio só para mim. Então diz o seguinte: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. João 10:18. Podes explicar? Deus não morre. Foi o irmão Humberto Gomes que mandou. Eu queria ver se tu podias repetir de novo, por favor, o texto bíblico. Sim, conheço, mas podias repetir a pergunta como um todo, por favor. Então, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. João 10:18. Podes explicar? Deus não morre. Ok. Então, João 10:18. E de facto temos aqui aquele tal problema, Deus não morre. A questão é que nós, quando pensamos naquele ponto que vimos há algumas semanas, que Deus se torna homem, quando lemos em João 1 que o Verbo se fez carne e habita entre nós, nós não temos ali nenhuma indicação de que naquele momento Jesus deixou de ser Deus. E talvez até podemos ir para o outro texto em Filipenses, mas antes de ir lá, porque este versículo aqui mencionado está também no Evangelho de João, mas vamos notar que este versículo 18 de João diz: ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Se Jesus, nós estivesse aqui a falar como Deus, se ele tivesse deixado de ser Deus, digamos assim, e estivesse aqui apenas como ser humano, esta autoridade para entregar a vida e para reavê-la não seria dele, seria de Deus, seria de um outro. Mas Jesus, ao fazer esta afirmação, tem autoridade para entregar e também para reavê-la. Por que é que Jesus tem esta autoridade? Porque ele é Deus. E ele está aqui em missão. Ele diz: este mandado recebi do meu Pai, mas ele não está a dizer que a autoridade que ele tem é do Pai. Ele próprio tem essa autoridade para dar a sua vida e reaver a sua vida. E o que temos que pensar é que quando falamos na questão da Trindade, temos Deus Pai, temos Deus Filho,
Deus e Espírito Santo. E eu creio que esta noção de Trindade por vezes ainda é muito complicada entre nós. Quando nós pensamos esta ideia de que Deus morre, nós não podemos estar a fazer o mesmo raciocínio ou refletir da mesma maneira conforme Nietzsche na história do homem louco, que andava com uma lanterna à procura de Deus porque diz que nós matamos Deus. De facto, ali Nietzsche estaria a pensar numa sociedade que realmente tirou Deus da sua vida e pensa apenas de uma forma completa, o homem está sem Deus. Mas quando pensamos que Cristo morre na cruz, nós não podemos pensar que é apenas um homem que está a morrer na cruz, porque a nossa penalidade não é contra um homem, a nossa penalidade é contra Deus. E somente aquele contra quem eu faço a ofensa é que me pode perdoar. Então, se a minha ofensa como ser humano, se a minha desobediência como ser humano é contra este Deus que criou todas as coisas, é precisamente este Deus que criou todas as coisas que se torna o homem e vem e morre em meu lugar. Mas, ao morrer em meu lugar, ele não deixou de ser Deus. Senão nós teríamos que desenvolver uma teologia que então Jesus, em algum momento, a presença de Deus saiu dele, em algum momento da cruz, e na cruz ficou apenas um mero ser humano, entregue à vontade de Roma, entregue ao ódio dos judeus. E nesse sentido, quem morreu por mim na cruz não é o Deus eterno que me amou, mas um ser humano que em algum momento ficou abandonado por Deus. De certa forma, se lerem o Evangelho segundo Jesus Cristo de Saramago, ele transmite um pouco essa ideia. Saramago, quando escreve aquele romance, ele diz que, ele transparece a ideia de que na altura da cruz, Jesus foi abandonado pelo Pai e foi uma grande confusão e ele acabou por ficar abandonado e morreu sozinho como um ser humano. Mas não é isso que a Bíblia diz. E aquele texto de Atos tem uma construção bastante interessante, que Deus comprou-nos pelo seu próprio sangue. Ora, este Deus que nos comprou pelo seu próprio sangue, tornou-se homem e chama-se Jesus Cristo. Eu não sei se esclareci a pergunta, por causa daquela última afirmação, Deus não morre. Sim, respondeste, Paulo, obrigado. Mais alguma questão que queiram colocar? Para mim. Mesmo que queira ser audível, podem colocar. Então, caso não haja mais nenhuma questão, eu vou passar então agora a palavra ao Nuno e à Marta Fonseca, e eles vão, como tem sido hábito nos nossos estudos, termos sempre alguém que, de uma forma mais prática, possa dizer-nos como é que no seu dia-a-dia, no seu ministério, tem posto e tem falado acerca deste plano da redenção, do plano da salvação. Então, Nuno e Marta, o tempo agora é vosso. Faz favor. Então, muito boa noite a todos. Estão a ouvir bem? Sim, sim, ótimo, Nuno. Sim, senhora. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço em nome da família este tempo que podemos partilhar convosco algo da nossa vida. Obrigado, Paulo, também. Fizeste-me recordar uma matéria muito preciosa e muito querida para mim, que em tempos idos tive a oportunidade de ensinar no IBP, na disciplina de Teologia Bíblica, e foi bom ouvir e recordar alguns pontos dessa matéria. Muito bem, eu gostaria de começar telegraficamente a partilhar convosco alguns assuntos de oração. Eu falei antecipadamente com o João Paulo Xavier, ele deu-me luz verde para o fazer, que também, num ou noutro aspecto, vão-vos ajudar a perceber a nossa dinâmica, o nosso ministério, mas eu vou enunciá-los muito rapidamente, não vou desenvolver. Eu depois poderei, tenho os pontos escritos, poderei partilhar com quem quiser receber,
pode entrar em contacto direto comigo para eu explicar melhor e fundamentar melhor algum deles. Em primeiro lugar, nós estamos na Igreja Evangélica das Boas Novas, na missão de Via Longa, onde residimos desde sempre, desde há 25 anos. Quando casámos, viemos residir para aqui, para Via Longa, e estando sempre integrados na Igreja Evangélica das Boas Novas, cuja sede, Igreja-mãe, digamos assim, em Lisboa, mas desde há alguns anos temos feito um trabalho de testemunho aqui na localidade que originou uma pequena comunidade, uma missão, há 3 anos com instalações próprias, e é nesse contexto, essa comunidade, que nós pertencemos à liderança, não só da igreja, mas também da missão, e temos como principal responsabilidade coordenar um grupo de trabalho de líderes intermédios, em torno de 10 pessoas, homens, mulheres, jovens, e nós estamos integrados nesse grupo. Pois a Marta no final partilhará muito sucintamente 1 ou 2 mini projetos que temos neste sentido de partilhar também o Evangelho e o amor de Deus. Então podem orar, é um assunto de oração, para que Deus nos continue a ajudar e a guiar nesta localidade e na coordenação também do trabalho. Como muitos sabem, nós temos 2 meninas, 2 adolescentes, e nós realmente carecemos de uma graça redobrada, de sabedoria, de muita paciência, que eu admito que perdi. Agora nem tenho muita paciência para mim mesmo, quanto mais para os outros. Mas para aqueles que já têm tido filhos e filhos adolescentes, sabem que é uma fase delicada, muito desafiadora, normal, expectável, e que tem que ser passada, mas nós realmente carecemos desta sabedoria e desta graça redobrada, porque estamos a passar desafios próprios, e eu falo por mim, muitas vezes não sinto-me limitado e gostava de ter o processador mais a funcionar para poder corresponder aos desafios. É a Sara e a Sofia, estão a estudar, também o futuro delas como estudantes ainda está a ser definido e precisamos de ter orientação. Portanto, valorizamos muito a vossa oração, o vosso cuidado. Sabemos que muitos, desde o primeiro momento do episódio de saúde que ocorreu há 4 anos atrás, têm sido fiéis companheiros de oração, e nós continuamos a valorizar e desde já agradecemos este interesse e também a continuidade da oração, porque acreditamos na resposta do Senhor à vida. Outro assunto de oração tem a ver com o nosso próprio sustento familiar. Como eu fiquei reformado por invalidez do Ministério da Educação, isso teve implicações de uma redução muito significativa, graças a Deus, porque ficámos com aquilo que é o mínimo necessário para a nossa subsistência, mas quando passamos a alguma fase em que vêm outras despesas, uma cirurgia não programada, o arranjo do carro, alguma coisa assim, faz-nos realmente ficar numa situação muito mais delicada. Portanto, é uma área que estamos a lutar. A Marta está-se a tornar uma turbo-professora, já está a dar aulas em 4 sítios diferentes. Portanto, eu saí do Ministério da Educação, o Ministério da Educação ganhou uma professora a 4 vozes. É verdade. Mas sim, estamos a fazer aquilo que está ao nosso alcance para suplantar estas dificuldades. Outro assunto de oração e de dar graças, é em relação à minha saúde, dar graças a Deus pela recuperação em vários domínios. Se hoje estou aqui é por um milagre, todos os médicos são unânimes em reconhecer isso, e eu, se estando vivo, teria ficado como um vegetal, numa situação muito crítica, mas graças a Deus por todas as melhoras.
Claro que ainda existem áreas que preciso de melhorar e aqueles que querem orar especificamente sobre a saúde, e o tempo vai passando. Claro que fiquei com várias sequelas, talvez vou só salientar aquela que é a sequela ou a limitação mais gravosa e aquela que tem mais implicações negativas no dia a dia, é a questão da visão. Eu perdi o campo visual de ambos os olhos, fiquei com a hemianopsia homónima esquerda, basicamente é uma perca substantiva da visão, em termos práticos uma cegueira parcial, isso tem implicações muito grandes. Deixei de poder conduzir, portanto alguém que fazia centenas, milhares de quilómetros ao longo dos meses, agora não pode sair. Então é um assunto específico de oração, gostava muito de recuperar a visão e poder usufruir mais da vida. Só agora, passados estes anos todos, pelo menos uma coisa, houve um benefício indireto. Só agora compreendo o clamor e o grito do cego Bartimeu na estrada de Jericó, não é? Só agora. Realmente. Bom, avançando e partilhando apenas dois contextos onde nós estamos a tentar não só partilhar o plano da redenção, mas apropriar-nos mais deste plano. Começo pelo segundo, porque tem a ver com o esforço que continuamos a tentar concretizar no âmbito da nossa igreja e no âmbito daqueles que estão que têm alguma responsabilidade de poder conhecer este plano o melhor possível. Então há um grupo expressivo de irmãos da nossa congregação que está a fazer o curso do ITBA, não do Obreiro Aprovado, mas do curso de Interpretação Bíblica Aplicada, que tem como base o livro aos Romanos, que tem uma explanação profunda e ampla da economia da salvação ao longo dos tempos, desde a teologia da criação até aos novos céus, à nova terra, claro, tudo mediado pela pessoa de Jesus, como hoje já ouvimos, que é o centro, a circunferência de todas as escrituras, como dizia o Lutero. Então todas as escrituras concorrem para a pessoa de Jesus. Pessoa de Jesus essa que eu tenho tentado, de uma forma talvez mais incisiva e mais clara possível, nestes últimos tempos eu tenho estado muito tempo fora de casa, no parque, junto da nossa casa, mesmo a 1 minuto, é só descer, e tenho mantido muitos contactos de pessoas que no início perceberam-se que estava a recuperar de uma situação de um AVC e tem-me permitido testemunhar, e muitas vezes de uma forma muito mais clara, muito mais incisiva e interpelante, o âmago do Evangelho. E passo diretamente para a pessoa de Jesus, muitas vezes sem muitos rodeios, sem muita didática, mas interpela a pessoa em relação ao amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário. Deixando a pergunta, olha, se amanhã acordasse na cama de um hospital, na iminência de morrer, tal como aconteceu comigo, como estaria perante Deus? Portanto, nestes últimos 3 anos, que é o período que nós estamos aqui, eu tenho quase diariamente tido uma ou outra oportunidade de testemunhar neste âmbito. Eu tenho me preocupado em ser mais interpelante, porque na verdade não sabemos quantas mais oportunidades as pessoas vão ter de ouvir o Evangelho. E claro, convido para estarem connosco ao domingo,
Se todas as pessoas que eu tenho convidado e falado ao longo deste tempo fossem à igreja, nós já não tínhamos lugar para assentar. Mas como todos sabem, as pessoas dizem que vão, são simpáticas, interessam-se pelo assunto, têm alguma empatia pela situação, mas depois, chegado o tempo, há um grande número de obstáculos que as faz não ir. Mas algumas têm ido, têm apreciado e têm ouvido o Evangelho. Bom, Sim. Martinha. Nesse sentido, tem sido uma potência. Aqui o parque que nós vivemos mesmo ao lado, o parque é muito grande, comparativamente a um parque numa zona residencial. É verdade que tem sido uma oportunidade extraordinária. Entretanto, nós adquirimos um cãozinho também há um ano e meio, e o cãozinho também é uma oportunidade extraordinária de fazer contactos e de falarmos abertamente, e aliás até este cão já conhecer uma outra pessoa que é crente, porque se identifica com a nossa postura, a nossa forma de estar, de falarmos abertamente e com calma e com alguma amizade com as pessoas. Então isso, realmente o cãozinho também tem sido uma forma que nós temos usado para o fazer. Realmente, e dando continuidade àquilo que eu não disse, existem pelo menos alguns projetos que eu gostaria de dizer, eu vou apenas dizer dois projetos que nós realizamos ou que estamos a desenvolver na nossa comunidade, na nossa igreja, e um deles é o cabaz social. É verdade que há muitas igrejas que fazem já cabazes sociais e que fazem porque querem apoiar famílias que são carenciadas, e esse também é o nosso alvo, só que com uma particularidade. Normalmente as associações, as igrejas que apoiam e fazem estes cabazes têm uma associação por trás, têm pessoas que são enviadas pelos organismos, pela Segurança Social, ou por assistências sociais que encaminham estas pessoas. Nós não temos isso de facto, porque como temos contactos pessoais, e neste caso até mesmo no próprio parque, o nosso objetivo é chegar a pessoas que às vezes estão mesmo desprotegidas, porque algumas delas nem sequer estão legais. Então, porque ainda estão cá há pouco tempo, ainda não conseguiram tratar dos papéis e estão em situações de precariedade. Então, o Senhor colocou no nosso coração, nós podemos pelo menos ter um alvo de ajudar por mês, pelo menos 2, 3 famílias, e temos tentado fazer, e assim alcançar estas pessoas através do amor de Deus demonstrado através deste cabaz social e vindo à igreja, que algumas delas têm vindo para recolher também os bens, e a igreja está muito envolvida também com este projeto. O outro projeto, só para terminar, são explicações. Nós temos o nosso espaço é um espaço que é polivalente, como a maior parte das igrejas é, e temos espaço para ter pelo menos 3 professores a ensinar. Fazemos sala de estudo e temos tentado abençoar assim pessoas que também não são crentes, que podem ter explicações de uma forma mais barata. A Junta de Freguesia sabe do assunto, ficou muito animada quando nos visitou e viu tantos jovens a estudar e a serem ensinados, e de facto acho que nós podemos fazer a diferença fazendo pequenas coisas e falando de Cristo com as nossas ações. Obrigado. Obrigado, Nuno e Marta, pelo vosso testemunho impactante. Eu não vos apresentei porque eu penso que são conhecidos de todos os irmãos, ou pelo menos da esmagadora maioria, de não vos ter apresentado de uma forma mais formal. Mas os irmãos sabem que, conforme o casal disse, aqui há coisa de 3 anos, mais ou menos, abriram então ali uma missão, Boas Novas, abriu ali uma missão em Via Longa, aqui nos arredores de Lisboa, em que o Nuno e a Marta estão agora ali mais a trabalhar naquela igreja ali, não descurando as Boas Novas também, mas ali mais junto à sua casa. E gostámos, e graças a Deus pelo vosso testemunho também, de uma forma prática, aquilo que têm feito aí no parque. Eu gostei de ouvir o Nuno dizer que não perde muito tempo e vai direto para falar de Jesus. E isto é uma característica que deveria de ser de todos nós. Nós falamos de tanta coisa com as pessoas, do tempo, do futebol, da política, disto, daquilo, fazemos grandes discursos acerca de tudo isso e, por vezes, perdemos a oportunidade de falar acerca do mais importante, da salvação que um dia encontramos em Jesus Cristo e que pode mudar a vida de muitos daqueles que nos rodeiam. Então, gostei imenso de ouvir o Nuno falar que sem rodeios ele questiona, sem rodeios ele vai para aquilo que é importante. Muito bom.